Vamos aquecer a nossa mãozinha e Provérbios 2 de julho. Estamos estudando o livro de Provérbios, que para mim é algo maravilhoso. Como eu posso descrever Provérbios? É um direcionamento para a vida. O que você pretende para a sua vida? Leia Provérbios. O que está acontecendo na sua vida que você gostaria que resolvesse, mas você ainda não tem uma solução pautada? Leia Provérbios. Eu gostaria de começar a estudar a Bíblia. Comece por Provérbios. É dinâmico. Não tem monotonia, não tem cansaço. Para quem está começando, Provérbios. É incrível. Então vamos aqui em Provérbios 2. E eu estava estudando agora e me veio algo incrível na mente. Ontem nós falamos sobre conhecimento, né? Provérbios são 31 capítulos, ele é dividido em 3 partes. Esta primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 10, 11 mais ou menos, ele fala muito sobre a sabedoria. A sabedoria voltada para o ser humano, o que nós devemos fazer, o que nós devemos aprender, o que nós devemos nos atentar para conseguir conduzir a nossa vida de forma reta, que é o que Deus pede em Provérbios na Bíblia. Então, até o capítulo 10, 11 é muito sobre sabedoria. E aí, depois do 11, eu falo o que são os próximos. Mas, eu estava pensando agora, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Você sabe qual é a diferença? Eu vou falar algo sobre a minha vida, então eu vou dar uma explicação minha, que é algo que eu conheço. E aí você pode dar a sua explicação com algo que você reconhece na sua vida. O que é conhecimento? Conhecimento é eu saber que a atividade física é boa. Conhecimento é eu saber que a atividade física me dará longevidade. Conhecimento é eu saber que a atividade física vai me ajudar em todas as áreas da minha vida, porque ela vai liberar dentro de mim hormônios essenciais para eu passar o dia, para eu passar o mês. É para todos, em geral, homem e mulher, mas para as mulheres que sofrem de TPM, a atividade física é brilhante. Então, conhecimento é eu saber tudo isso. É ótimo, plausível. Sabedoria é eu colocar em prática todo o meu conhecimento. Então vamos lá, leve para a sua vida, para todas as áreas da vida. Eu tenho o conhecimento de que é bom, de que é importante e de que é necessário para a minha vida. Sabedoria é eu colocar em prática. Sabedoria é eu pegar o conhecimento, trazer para a minha vida e falar, agora eu vou praticar. Porque o conhecimento eu já tenho, então eu vou colocar em prática. E aí é a diferença do conhecimento para a sabedoria. Tem tanta gente que tem conhecimento sobre tantas coisas, mas não coloca em prática e pede sabedoria. Mas como que eu terei sabedoria se eu não coloco em prática algo que eu já sei? Eu vou ser bem sincera aqui para você. Vocês sabem, eu falo muito sobre isso, eu não gosto de usar palavras depreciativas contra nós mesmas. Mas a minha jornada é curta. A minha jornada que eu estou aqui traçando, a minha jornada, não tem ainda 3 anos. Não tem. Mas eu me arrisquei. Falei, é isso que o Senhor quer de mim, então eu vou fazer. E eu estou aqui, fazendo vídeos. Eu estou aqui, falando sobre algo que muitas das vezes eu aprendo quando eu estou lendo para vocês, aqui. E aí o Espírito Santo me revela algo que eu fico tão feliz. Mas conhecimento é eu ler a Bíblia, saber o que é certo e errado. Sabedoria é eu colocar em prática o que eu estou aprendendo. Sabedoria é eu saber que eu até sei, mas se eu não colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, eu ficarei limitada ao simples conhecimento. Então, quando que nós vamos ter sabedoria? Quando eu começar a colocar em prática tudo o que eu já sei. Por que tem tantas pessoas que têm muitos diplomas e fracassam?
Porque ela está obesa, obesa de conhecimento, obesa espiritual, obesa de tudo, mas ela não coloca para fora o que ela sabe. Então ela não transforma o conhecimento em sabedoria, porque a sabedoria eu tenho que praticar, a sabedoria eu tenho que buscar. E qual é o ápice da sabedoria? O transbordo. Quando eu transbordo, eu adquiro mais sabedoria. Quem nos dá sabedoria? Deus. A sabedoria vem do alto. É impossível, a sabedoria é de Deus e Ele dá a sabedoria para quem Ele quiser. Baste que eu e você busque pela sabedoria. Então não adianta eu saber que a atividade física é boa para mim, vai me dar longevidade, eu passarei a minha terceira idade, talvez quarta idade, bem, com o meu corpo bem, eu preciso do meu corpo para cumprir o meu propósito. Não adianta eu saber tudo isso se eu não praticar. Então eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria, simplesmente porque eu não pratiquei. Vocês conseguem entender a diferença do conhecimento para a sabedoria? É simplesmente prestar atenção. Então, o que o Provérbios faz com a gente e na nossa vida? Nos direciona. Provérbios nos direciona. Goste, você ou não, tá na Bíblia. E eu falo que a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Quando você nasce, você já tem a sua Bíblia. Você vai passar pela vida, você vai ganhar uma Bíblia. Vai ter uma hora que você vai ler a Bíblia. Então, é o manual do ser humano. Como você quer ser amanhã? Comece a ler a Bíblia hoje. E você vai ver o quanto é incrível. Então, hoje é dia 2 de julho, estamos em Provérbios 2 e eu vou ler uma parte de Provérbios 2 para vocês e aí a gente entra no contexto geral de sabedoria. Então, na minha Bíblia, gente, desculpa, na minha Bíblia está assim, o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Tudo, exatamente tudo, eu sou muito chata com isso. Nós temos que prestar atenção em tudo que está escrito. O valor da sabedoria. Valor é tudo aquilo que não tem preço. Preço é quando você vai no mercado e você vê as coisinhas ali, ó. R$2,99, R$7,99, 10, 20, 50, 1.000. Aquilo ali é preço. Valor é o que o dinheiro não compra. E o que o dinheiro não compra? Sabedoria. Então vamos lá, o valor da sabedoria. E diz assim: Filho meu, se alcançares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu... Gente, eu vou ter que desligar aqui, desculpa. Eu vou voltar, desculpa. Filho meu, se alcançares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Agora eu quero falar sobre algo que eu julgo como muito importante. Olha só o que está escrito no versículo Provérbios 2, 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Eu vou falar como eu entendo. Sobre o meu entendimento, quando eu leio este versículo, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E o que Deus está querendo dizer aqui? Então só vai ter sabedoria quem é santo? Só vai ter sabedoria quem é perfeito? Só vai ter sabedoria quem já lê a Bíblia há muitos anos ou que é cristão de berço? Não. Reto não é perfeito, mesmo porque Deus nos fez sabendo que não somos perfeitos. Mas ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são os retos?
os que estão tentando servir a Deus verdadeiramente. Os que estão tentando fazer o que é certo e correto para agradar a Deus. Não importa o quanto você já errou, não importa as suas falhas, não importa o quanto talvez você ache que você vai errar. Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Os retos é quando Deus olha por coração e vê um coração quebrantado, e vê um coração ensinável, e vê um coração que diz assim: Pai, tá tão difícil aqui, mas eu vou continuar, porque eu acredito. Ele tá quase nem acreditando nele mesmo, mas porque ele confia na palavra de Deus, ele continua. Então os retos não é quem é perfeito, é quem está tentando agradar a Deus. Eu peguei, do que eu li, eu peguei este versículo para te dizer que não importa em que situação você esteja, não importa como está a sua vida, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Reto é quem não desiste de si mesmo. Deus não vai desistir de você nunca. Não desista você de você. Porque nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que querer fazer. Nós temos que desejar ter o conhecimento. Então não importa como está a sua vida, não importa como você fez, não desista de você. Olhe-se no espelho e diga: eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir. Deus conhece o seu coração. Deseje ter um coração ensinável. Peça para o Espírito Santo te moldar segundo a vontade dele e não mais a nossa. E você vai ter as suas próprias experiências. Provérbios 2 fala sobre a sabedoria, sobre o valor da sabedoria. Fala sobre o que não tem preço. Aqui diz, se você buscar a sabedoria como você busca o ouro e a prata, então você vai adquirir conhecimento e sabedoria que vem do alto. Que vem do alto. Vai ser uma linha direta com Deus. Você não vai precisar de intermediários para te conduzir. Eu quero falar sobre condução também. Vamos lá. É bom? É. Precisamos? Sim. Mas temos que tomar cuidado. É necessário? Não. É a minha opinião, tá? É necessário? Não. Se nós lá atrás não estivéssemos errado, se nós lá atrás não tivéssemos pedido um rei, estaríamos sendo conduzidos até hoje por Deus. E porque o povo falou: eu quero alguém que eu veja, eu quero conversar, eu quero. Deus falou: então eu vou levantar um rei para vocês. E de lá para cá estamos aqui, com este nosso governo maravilhoso. Que Deus abençoe nosso governo. Só Deus para mudar esta situação. Mas quem escolheu? Nós. Então, por que nós reclamamos tanto? Se tudo que acontece na nossa vida é uma decisão tomada por nós mesmos. E aí, tem algumas pessoas que vai dizer assim: mas eu não estava naquela época, eu não escolhi. Mas vamos observar a nossa vida hoje. O que nós estamos escolhendo hoje? Essa é a nossa época. Esse é a nossa trajetória na Terra, é essa época aqui. E o que nós estamos escolhendo? O que nós estamos fazendo? Que nós continuamos escolhendo as mesmas coisas, involuntariamente ou não. Então eu, na minha vida, hoje, eu sou aos 43 anos, depois de passar muitas coisas, depois de ver muitas coisas e depois de ter muitas decepções, eu falo abertamente: quem me conduz é Deus. Se eu tiver que perguntar alguma coisa para alguém, será para Deus. Vamos abrir aspas aqui. Eu sou terapeuta. E eu entendo
Eu compreendo que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar, que a gente precisa de um direcionamento, talvez na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, no casamento familiar ao todo, na minha vida física. Eu preciso de um direcionamento. Eu posso? Posso, claro que sim. E eu, como terapeuta, também tenho isso na minha vida. Mas quem te conduz é com quem você pode contar 24 horas. Quem está te conduzindo? Para quem que você pergunta tudo? Para quem que você realmente dá o seu louvor? Porque muitas das vezes a gente acha que louva a Deus, mas nós temos um altar em nosso coração e não é para Deus. Conhecimento versus sabedoria. Você está pegando? Você está entendendo que só ter o conhecimento não basta. Eu preciso ter sabedoria. A minha jornada aqui é muito iniciante, mas eu quis caminhar. Falei, não vou mais perder tempo. Eu tenho tempo, então eu vou buscar pela sabedoria. E lendo, eu já li livro de Provérbios algumas vezes, e lendo eu entendi que não adianta eu buscar pelo ouro e pela prata. Eu tenho que buscar a sabedoria, porque a sabedoria vai fazer com que eu conduza a minha vida, vai fazer com que eu administre o ouro e a prata que eu também quero, que eu venha administrar de forma que eu não vou perder. Não por medo de perder, mas porque eu aprendi com sabedoria a administrar. Consegue entender a diferença entre ter o conhecimento? Eu posso ser exímia na minha profissão, eu posso fazer o melhor. Vai chegar uma hora que vai me faltar algo, vai chegar uma hora que eu vou precisar de algo. E aonde está esse algo? Na sabedoria que eu ainda não estou buscando. Na sabedoria que talvez eu ainda esteja relutando em ter. Então, quando diz aqui o valor da sabedoria, é tudo que não tem preço, é tudo que você não compra com dinheiro. Então, talvez você fale assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar cursos, eu não tenho dinheiro. Você não precisa. Se você tiver uma Bíblia, se você tiver disposição, você já tem o que você precisa. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a sabedoria como o ouro e a prata, está dizendo que conhecimento é diferente de sabedoria, que só o conhecimento não basta sem a sabedoria, que o conhecimento é o que eu aprendo, é o que é a minha disponibilidade, o meu tempo de qualidade, o que eu busco me dar. Mas a sabedoria, quem dá é Deus. E Deus vai escolher, Ele vai dar a sabedoria para os retos. Quem são esses retos? Os que estão dispostos a mudar. Os que querem mudar, mesmo muitas vezes falhando. Então, para você que, mesmo muitas vezes falhando, você que não desistiu, você que não vai desistir de você, saiba, Deus é contigo. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer que a gente enfrente. Deus diz na palavra, não te dei eu espírito de medo. Então, enfrente o que você precisar enfrentar. Eu acho que está em Timóteo. Eu acho que está em Timóteo esse versículo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Não te dei eu espírito de medo. Depois você pesquisa. Se Deus não te deu espírito de medo, então seja forte e corajosa. Enfrente o que você precisar enfrentar. Sui, como que eu vou falar sobre algo que eu ainda não tenho conhecimento suficiente? Quando você transbordar. Quando você transbordar na vida de outras pessoas, o conhecimento vai entrar em você com mais facilidade. O conhecimento vai começar a fazer parte da sua vida e aí você vai ter sabedoria. Então, enquanto eu estiver de bracinhos cruzados e achar que a minha vida tá boa do jeito que tá, eu tenho uma notícia para te dar.
para Deus também vai estar boa do jeito que você escolheu estar. Deus faz milagre? Faz. Mas eu aprendi nessa jornada aqui. Deus faz milagres? Claro que faz. Ele fez antes, lá no passado, e continua fazendo. Da mesma forma que ele falou com muitos antes, ele continua falando. Mas o que eu e você precisamos é saber que milagre é movimento. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar fazendo algo para que o milagre venha acontecer na minha vida. Eu preciso desejar ter o conhecimento, a sabedoria que vem direto do alto para que o milagre venha acontecer na minha vida. Transborde e você vai ver o quanto você vai adquirir em um prazo curto muito conhecimento e muita sabedoria. E para isso você também precisa de tempo de qualidade. Tempo de qualidade com você e Deus. Tempo de qualidade com a Bíblia, com a palavra. Eu também quero falar algo. Hoje eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas eu vou anotar para não esquecer. Sobre a palavra. Foi uma revelação do Espírito Santo e eu relutei muito em falar isso, mas eu vou falar. Talvez amanhã. Ou talvez nesses 31 dias, quando eu achar que entra aqui, então eu vou falar. E foi algo tão incrível, eu me emocionei tanto, eu fiquei tão feliz, porque quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca a sabedoria, quando a gente busca aquilo que não tem valor, Deus vai te dar tudo que tem preço. Quando você buscar o que não tem valor, Deus vai te dar tudo que tem preço. Guarde esta informação no seu coração. Eu não quero me estender para ficar muito longo. Então hoje nós falamos sobre Provérbios 2. Hoje é dia 2 de julho e tem algo que eu vou deixar para você. Leia Provérbios 2. Eu li uma parte, faltou outra e eu nunca vou ler tudo. Para que você abra a sua Bíblia e você leia. Provérbios 2 é tão curtinho. Leia. Fica com essa informação para você. Quando você buscar tudo que tem valor, Deus vai te dar tudo que tem preço. Fique com Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.